Ah, garoto, com vinheta. Vinheta muito elogiada. Uma coisa meio anos 90, meio. Gostei. Vinheta, com vinheta, estamos de volta. Hoje é véspera de Natal. Todo mundo aí, meu, se matando, trabalhando que nem louco para ceia e não sei o que e tal, fazendo muitas coisas, mas nós estamos aqui para fazer um vídeo, porque tem notícia. Quando tem notícia, tem vídeo. Só faltou um chapeuzinho de Natal aqui. Então, portanto, a gente merece inscrições no canal. Não desistimos da nossa meta de 240 mil inscritos até o fim do ano. Temos dias aí. Qual que é a situação, então? Você que está assistindo, você chame uma pessoa não inscrita para se inscrever. Roube o celular da sua mulher, do seu amigo, da sua avó, do seu avô, do seu pai, da sua mãe. Inscreva-se no canal para a gente atingir a meta de 240 mil. E também nos deem likes, por favor. Tem notícia? Eu, mesmo em ambiente hostil, como vocês podem ver, estou aqui para fazer o vídeo ao lado de Arnaldo Ribeiro. Já anotei tudo que vamos falar aqui. E a principal assunto, para dar o pontapé inicial, Arnaldo Ribeiro, é mais uma saída. 12ª saída, agora do Patrick, um dos poucos caras que se salvaram aí na temporada de 2022, também está indo embora. Também está indo embora, Tironi. 12ª saída. Esse mais um titular, né? Depois do Reinaldo, Léo, Patrick, aliás, toda a turma da esquerda, né? Que fez boa parte da temporada do São Paulo naquele corredor esquerdo. O Patrick, como você falou, foi um reforço que, de fato, entregou o que se esperava, aliás, mais do que se esperava. Teve a melhor temporada da carreira dele em termos de números, né, de gols marcados, assistências e tudo mais. Mas no finalzinho da temporada teve aquele entreveiro com o Rogério lá no Maracanã, no jogo contra o Fluminense. E aí, meu caro, como nós estamos percebendo que o 2023 do São Paulo vai ser muito o time do Rogério, dos caras do Rogério, do jeito do Rogério, o Patrick, depois de umas tentativas de paz, trégua, tal, no início da temporada, vai acabar indo para o Atlético Mineiro do Cudê, que trabalhou com ele no Inter e está refazendo a dupla Edenilson-Patrick, né, que foi muito sucesso internacional, inclusive com ele e Cudê. Fora todos os jogadores bons que o Atlético tem e está contratando, é um desses. O que aconteceu? O Cudê viu que a situação do Patrick no São Paulo era desconfortável, pegou o telefone, ficou ali na orelha do jogador, até o jogador pedir para sair, né? Porque o São Paulo, em princípio, não gostaria de liberar. Não estava na conta das saídas essa, sabe? Se é que você me entende. Essa 12ª saída. Sim. E o São Paulo perde um jogador bem importante. Mais um, esse muito importante para a temporada que se inicia aí. 12 saídas até agora, apenas 3 entradas é o saldo de Natal do São Paulo. Sim, muito entendo. Acho que é importante mesmo, o Patrick foi importante. Algumas ponderações que eu faço. O que era tão irreconciliável assim que o cara quis ir embora? Essa é a primeira pergunta. O que o cara fez? Bateu no Rogério Ceni, agrediu, tal. Essa é uma questão. A outra é pensando em algo que você mesmo falou e que muita gente está falando e que parece que o Rogério vai adotar: time fisicamente forte, jovem, veloz e blá blá blá. Patrick tinha 30 anos. O Edenilson, que está indo também para o Galo, 33 anos. O Galo Isso. também vai formar um time mais velho e o São Paulo vai formar um time mais novo. O senso comum diz que, principalmente depois da Copa do Mundo, com mais de 30, não dá para ter jogador. Isso, vamos começar pelo final, né? Sim, embora 30 seja uma nota de corte interessante, né? 30, e acho que o Patrick mostrou na temporada que fez 30, do 29 para os 30, que fisicamente ele tem boas condições. O São Paulo, em tese, teria os seus mais velhos na casa do 30, e não 37. 30. Agora tem um veterano, que é o Rafinha, e poucos jogadores Dois com o Wellington experientes. Rato. O Wellington E Rato o tem Wellington 30 Rato também, também. né? Tinha É. esse detalhe. O Wellington Rato chega com 30. A questão com o Patrick, Tironi, sim, eu acho que mais pelo talvez estilo
um time mais leve, mais rápido, ele tivesse talvez dificuldade em começar como titular a temporada. Mas ele é um jogador aquele jogador que eu te chamo de jogador de 3 pontos, né? Jogador que dá 3 pontos, faz gol, dá assistência. É um jogador cascudo, que é acostumado, fez boas temporadas pelos outros clubes. Então, assim, não é um reforço de difícil contestação. Esse foi bem. Não tem como falar, né? Sim, foi um dos melhores do ano. Aí, entrando na primeira parte da tua pergunta, o que ele fez? Ele mandou o Rogério tomar naquele lugar na frente dos outros jogadores. Não é qualquer coisa. Né? Então, você chegar lá no intervalo, vai tomar no tal, né? Aí, tem 2 opções. Dependendo o treinador engolir, dar uma gelada no cara e tal, tentar remediar, ou o treinador ir para o conflito e ver no que dá ali, se a diretoria vai tentar bancar o cara a despeito do conflito e tudo mais. O que aconteceu? Eu não sei se você lembra. Depois desse episódio, na coletiva em que o Rogério vai comentar sobre isso, ele descascou o Patrick de uma forma, com palavras, digamos, sutis, né? Mas sobre falta de profissionalismo, o Rogério, no final das contas, ele contou o problema, falou que foi ofendido e também deu algumas, né, pitadas sobre o que ele considerava ali um não exemplo de comportamento profissional, né? E acho que aí foi além um pouco do episódio. Passou pela coisa do estar fora de forma, chegar fora de forma. Então, o Rogério, do jeito dele, ele acabou expondo também o jogador e não abafando o episódio, né? Quem revelou o episódio publicamente foi o Rogério. E aí fica uma situação. O que eu apurei na volta das férias, da parte do Rogério, até existia, mesmo que eu acho que a ideia não fosse começar com o Patrick de titular, existia a ideia de relevar e continuar trabalhando com o Patrick mais desconfortável também com o que foi e os empresários do Patrick, aí o Kudê, né, rapidamente, e aí o jogador pediu para sair no final das contas. Não foi o Rogério que falou saia, foi o jogador que pediu para sair no final dessas contas. Então, eu lembro que naquela coletiva, quando a gente discutia o que o Rogério tinha falado para o Patrick, a gente chegou à conclusão, você pode pegar aí no vídeo, que não tinha volta. Você lembra que a gente falou? Isso aí dificilmente vai ter volta. Sim. Do jeito que o técnico expôs o problema, como é que foi o problema, como é que foi a situação, né? Uma coisa, eu quero comentar sobre isso, mas antes quero saber, São Paulo vai perder mais dinheiro com isso? Vai pagar salário, essas coisas ou não? Entregou, beleza, agora é seu? Depois você vai fazer a pergunta de quanto o São Paulo está economizando, sim, né, com essas 12 saídas. O São Paulo não vai perder dinheiro, continuar pagando, porque ele não passa a ser jogador do Atlético. A questão é que o perder dinheiro, pelo que foi investido, na minha opinião, e por estar cedendo o jogador desta forma ao Atlético, está perdendo dinheiro sim. O São Paulo pagou 4 milhões de reais por 30% dos direitos do Patrick, que não está vinculado a mais nenhum clube. Então, o que o São Paulo tinha? Pagou uma grana, fez um contrato até o final de 2023 e agora está vendendo a parte dele ao Atlético. E tentando, nessa negociação, exigindo, no mínimo, a grana que ele investiu lá atrás para comprar os 30% dos direitos. Então, o Atlético estaria pagando em torno de 4 milhões de reais ao São Paulo pela liberação do Patrick. E aí o São Paulo cede os direitos, passa a não ter mais nenhuma participação no Patrick e deixa de pagar os salários dele. Então, vai ficar elas por elas. Mas daí você fica sem o jogador. Elas por elas e a perda técnica e o reforço. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Muito bem. Vamos passar para o próximo capítulo, que é o novo Camisa 10, mas antes quero só comentar. Vamos falar, não, você gosta do Ceni, você é fã do Ceni e tal. Cara, não sei como é que como seria se você estivesse na redação que você comandasse, um cara mandasse você para aquele lugar na frente de todo mundo. Eu, cara, que sou um cara completamente conciliador em tudo,
Não sei se eu ia conseguir continuar trabalhando, até do ponto de vista da autoridade ali. Porque aí, se o cara faz isso, esse é o primeiro ponto. Acho que o Patrick foi Concordo com importante, você. foi muito importante para o São Paulo, um dos melhores jogadores. Isso para mim é indiscutível. Não se discute o que o cara fez dentro de campo. Mas chega um momento, o cara primeiro xinga o treinador, depois ele mesmo não está afim de ficar. Cara, então tá bom. Então, valeu, obrigado, abraço, satisfação. Vai fazer o quê? Eu não de certa forma, não tiro a razão. Acho que o São Paulo e o Rogério ficam com a razão um pouco abalada, porque sai o Patrick e não chega ninguém. Acho que essa é a questão. Eu entendo a importância dele, acho um cara muito legal, mas eu não sei qual treinador que tivesse o tamanho do Rogério que fala, não, então tá bom, beleza, aqui você pode voltar, você me xingou, mas tudo bem. Estou falando de grandes treinadores. Talvez o Tite, que é mais conciliador, ficasse ali com aquela coisa ali dentro, pode ser. Agora, de resto, não sei não quem que toparia uma relação dessas, nesse ponto. Então, resumindo, acho que vai fazer falta, mas também não acho que é o Kaká, meu. Beleza, foi, mas fala aí. Não, eu concordo com você, só duas ponderações. A primeira, não é o Kaká, ninguém que está saindo é o Kaká, mas estão saindo 12, né? E Sim. começou com reserva, tal, não sei o que lá, não sei o que, agora já está saindo um jogador importante. O que eu concordo que o episódio específico não justifica a permanência do Patrick, poderia ter saído na hora do xingamento, olha, seria justificável, mas tem uma coisa que acho que você está percebendo, que ninguém quer jogar no São Paulo do Rogério. Se é que você entende. Isso. Começa a ser um negócio. É um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Essa reformulação, ela também tem essa característica. Então, o São Paulo está quase começando do zero com quem quer ficar nesses moldes com esse tipo de comando. É claro que o perfil dos que estão saindo, sobretudo esses mais experientes, você também identifica que uma certa panela que existia ali, né, de Reinaldo, Patrick, esses mais, Nicão mesmo, está sendo dizimada, e o São Paulo o Rogério, com esse São Paulo, vai tentar um novo time com novas lideranças. Dos mais experientes, aquilo que falou, ficou o que o Rogério mais se identifica, que é o Rafinha, certo? E da liderança estrangeira, o Caleri. Mas você entende o que eu estou falando? Isso eu acho que Sim. Como uma temporada. O São Paulo tinha duas opções. A temporada foi uma merda. Ou ele tinha que trocar a comissão técnica, ou ele tinha que trocar o elenco. E ele decidiu trocar o elenco inteiro, né? Dissolvendo, inclusive, grupos. É uma decisão arriscada, porque não é fácil, tanto que o São Paulo só conseguiu trazer 3 até agora. Mas esse é o perfil. Aí cada caso vai ter na sua justificativa, né? O Nicão, a família não se adaptou a São Paulo, o outro, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? E a gente dá para entender nas entrelinhas que tem uma questão ali de uma reformulação meio forçada, com a manutenção da comissão técnica e troca do elenco das principais lideranças. Sim, concordo com você. Na queda de braço da diretoria entre a comissão técnica e o elenco, fechou com o Rogério. E aí, sim, você falou assim, a temporada do São Paulo foi ruim. Foi ruim muito por causa do Rogério, sem dúvida, mas também por causa dos jogadores. Né? O Patrick à parte. Sem dúvida. Os jogadores também não entregaram. Que alguns, sobretudo o Patrick, tem aquele caso. Esse entregou, né? O esse Patrick, entregou, sim. Entregou, mas fez o que fez também. Xingou e tal. Exato. Bom, um que poderia sair, que também é cheio de si, tarará, não só vai ficar, como vai ser o camisa 10, que é o Luciano. Isso. Pois isso já foi esse não tem o perfil de trombar com o jogador, com o treinador e falar, então eu vou embora, sai reclamando toda hora. O perfil do Luciano é muito, muito desse jeito. E vai ficar com a camisa 10. Exatamente. É curioso, né? Porque, de fato, é um jogador que tem... Você sabe que agora já é o São Paulo o clube que ele mais defendeu, mais tempo defendeu na vida dele, né? Que é um jogador que se desgastava e saía. Em todo lugar, né? Exato. O Luciano, por incrível que pareça, ele surpreendeu o Rogério menos pela parte técnica, mais pela parte extracampo, liderança, mobilização e tudo mais. E ganhou pontos com isso no final da temporada.
E aí, cara, e voltou da pré-temporada mais magro. Aquela coisa que o Rogério falou do peso, tal. O Luciano foi um dos que se reapresentou de forma exemplar, fora o cabelinho novo visual, tal. E aí, quando teve a situação do Nicão, ele pediu a camisa 10 para ficar com a camisa 10. O Rogério e a diretoria acharam uma boa e colocaram. Então, o Luciano está dentro dessas. Ele poderia se encaixar naquela panela que está saindo, né? Mas ele é visto como uma liderança ele é visto como uma liderança positiva hoje e fica com a camisa 10. Outro que surpreendeu nesse aspecto e já estava na lista de dispensas praticamente foi o Luan. Ninguém estava contando. Aí o cara se apresentou, você viu as fotinhas lá, né? Vídeo. Eu vi, tava fininho. 7 quilos mais magro. Então, uma diferença grande. Então, o Luan, que em princípio vai começar a temporada atrás de todos os outros volantes, era uma moeda de troca, não está sendo mais considerado uma moeda de troca, porque voltou, assim como o Luciano e outros. Então, tem gente querendo ficar também, você entendeu, Tironi? É aquilo. O Lisiero, que voltou do Inter, topou jogar na lateral esquerda, também voltou mais magro, tal. Então, tem aquilo. Também tem assim, não é só. Eu acho que acabou o biquinho agora também, tem esse aspecto, sabe? Não tem ninguém de biquinho. Tem pouca gente, mas quem ficou não tá de biquinho, se é que você me entende, né? Só um parênteses. Tirando o Luciano, e aí o cara ganha prestígio com camisa 10, e aí compreensível a ficada dele, os que não estão com biquinho são caras também que, de certa forma, fracassaram, né? O Lisiero fracassou no Internacional. Espera aí que tem uma criança aqui, ó. Vem cá, não, ó. Tudo bem, vem cá. não tá tranquilo. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Uma criança gritando. Foi bem, aí, ó. Tô defendendo o Lisieiro. Defendendo o Lisieiro. Defendendo o Lisieiro. Defendeu o Lisieiro. Deus, vaiou você. Vaiou você. Vaiou. Vai. Queremos jogador. Jogador. Vamos lá. Esses caras que estão chegando aí fininho, ralando, são caras que precisam de espaço. Né? O Luan, o Lisiero. Então, também não é que é ruim os caras chegarem assim, mas pondere isso, né? Os caras estão no começo da temporada falando, preciso me arrumar aqui. O Lisiero não conseguiu se arrumar no Internacional, o Luan ficou muito tempo machucado. Também tem isso na conta. Mas a galera gostou, então, da reapresentação desses caras e acho que vão ser bem aproveitados. Exato. É isso? É isso mesmo. Aquilo, eu acho que a questão dos caras da base do São Paulo, né? Teve a saída do Igor Gomes, foi lamentada por todos no São Paulo, pelo Rogério, pela direção e tudo mais. Os caras da base, por você, por mim também. O Luizão também, né? As saídas lamentadas dos caras são Luizão e Igor Gomes, que não quiseram renovar, e Patrick pelo que fez, né? O resto, de fato, eles não estão lamentando. Agora, os caras da base do São Paulo costumam ter um comprometimento com o clube de fato diferente. E acho que o torcedor precisa entender isso. Levar isso em consideração. Muitas vezes. Você não acha que o Rogério também tem entendido isso? Tem, desde o começo. Ele abraça esses caras aí, né? Pablo, Nestor, que vão ser importantes nessa temporada e tal. E mesmo o Luan e o Lisiero, que ele não se apaixonou, né? Concordou em emprestar o Lisiero e o Luan ficou lá atrás. Ele não hesita em dar uma outra oportunidade para os caras da base. Ele entende que os caras da base do São Paulo têm uma ligação com um clube de fato diferente, de dedicação, de envolvimento e tudo mais. Então, eu acho que, sobretudo, é curioso, né? Sobretudo o Lisiero, por conta da questão da lateral esquerda, por conta de ser um canhoto, saírem muitos canhotos. Saíram tantos canhotos no São Paulo, cara, que se você for nessa lista de 12, tem muito canhoto, né? Ele pode ter até mais. A posição do Luan está mais concorrida agora, com o Neves ficando, o Pablo firmando, a possibilidade de contratação do Mendes equatoriano, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o Luan vai ter que ralar, mas ele está disposto. 7 quilos a menos chegou na pré-temporada. Bom, agora o que o torcedor do São Paulo quer ouvir, quer saber desses caras aí, Mendes, Alan Franco,
Marcos Paulo e David. São os caras que o São Paulo precisa trazer, porque senão não vai ter nem time. Além de zagueiro, né? Bom, o Alan Franco é o zagueiro. Exato. Precisa trazer esses caras. Tá Precisa. encaminhando, mas nada fechou, certo? Nada fechou. Os mais próximos as negociações com os 4 estão adiantadas. A questão do Mendes, até o Vene Casagrande postou o acordo, 3 anos, tá? O Mendes acaba o contrato dele com o time da Major League Soccer agora no final de dezembro. Ele fica livre e, de fato, já palavrou o São Paulo com seu empresário um contrato de 3 anos a partir de janeiro de 23. Ele é esperado em São Paulo entre o Natal e o Ano Novo, vamos ver, para assinar esse contrato. Estaria na reapresentação do time. O time agora entrou em folga de final de ano, só volta em janeiro. Natal e Ano Novo. Ele estaria na reapresentação do time definitivo em janeiro, junto com o Arboleda, hein? A ver. É o volante que foi titular do Seleção do Equador na Copa. É um segundo volante, mas também joga com o primeiro. É um bom reforço. Falta o chamego, a assinatura. Em relação ao Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, que já está no Brasil há algum tempo no final de ano, o Atlético concordou com o empréstimo ao São Paulo. Falta também a assinatura de contrato, mas empréstimo de 1 ano durante 2023 já está palavrado também. Esses dois estão bem mais próximos. O David, o São Paulo entrou em acordo com ele. Agora o Internacional está fazendo um jogo duro, está querendo uma compensação. O Internacional estava esperando levar o Igor Gomes lá atrás, lembra? Aí o Atlético atravessou e fechou com o Igor Gomes. Então, sem o Igor Gomes, o São Paulo está tentando, com o Internacional, gastar o menos possível para ter o jogador. E o Inter, assim como faz qualquer clube brasileiro, menos o São Paulo, está dificultando. Quer alguma coisinha ali e tal, mesmo que o David tenha fracassado de forma retumbante no Internacional. Aí, por fim, a zaga, que é a mais complexa a situação. O Alan Franco também tem o seu contrato, ele tem ainda contrato em vigência na Major League Soccer. Ele aceitou a proposta do São Paulo e aí o São Paulo está negociando a forma de pagamento com o clube dele, parcelado. O São Paulo só paga parcelado. E aí, mas eu acho que para a zaga, além do Alan Franco, que é urgente, é o mais distante desses caras, o São Paulo vai tentar um outro jogador também, também no mercado nacional, não tão... meio que sem um tapa-buraco. Um canhoto que chega mais velho, enfim, para ter número, já que o Beraldo foi convocado para a seleção sub-20, como a gente faz, o Alce, que renovou o contrato, ainda não se sabe como é que ele vai conseguir jogar, se vai voltar a jogar em nível competitivo na zaga. Então tem todas essas questões da defesa, o Diego Costa operado e tudo mais, para esse princípio de ano. Na conta do São Paulo... Faz a pergunta, porque eu vou responder. Isso. Acho que a gente prometeu fazer o vídeo em 15 minutos, já estamos em 23, mas 25, é que o assunto urge. A pergunta é a seguinte: diante de tudo isso, se livrou de 12 caras, está transformando o time em outra coisa e não sei o que e tal, ao menos está, como eu gosto de dizer, flamengando, está economizando dinheiro, está tirando o pé da lama, ou nem isso? Ou está se livrando de 12, mas continua gastando a mesma coisa? Qual é a situação? O que eu quero dizer, a torcida do São Paulo pelo menos fala, olha, nós estamos aqui flamengando, mas flamengando, quando eu digo, economizando dinheiro, raspando o tacho ali para se manter, que foi o que o Flamengo fez há anos atrás, até virar o Flamengo Ricão. Então, assim, o que eu quero dizer, será que tem um olhar para o futuro ou não? Está enxugando o gelo? Essa é a pergunta. Vamos lá. Acho que primeiro, rápido, antes de entrar a questão esportiva desse novo elenco. Por mais que a diretoria do São Paulo venha e fale, e troque mensagem, e entenda que possivelmente o elenco de 2023 será mais forte que o de 2022, esportivamente, esquece. O time do São Paulo é mais fraco, já é mais fraco. É aquilo que eu falo para você. Luciano e Caleri, a dupla de ataque. Se um dos dois não puder jogar, quem joga hoje? Não tem. Certo. Não tem. Juan, o menino. Perfeito. Aí antes tinha o Éder, o Bustos, o Nicão e o Patrick. Você tinha 4 para jogar no ataque. Hoje você não tem nenhum reserva
que tenha um estofo, você tem apostas meninos. Então, assim, tecnicamente, o São Paulo está muito inferior, na minha opinião, sobretudo no meio para frente e com os buracos na zaga. Financeiramente, obviamente, a folha de pagamento do São Paulo mensal caiu drasticamente com essa reformulação. Mesmo que cheguem aos 4 ou 5, esses aí citados, ela ficará consideravelmente mais baixa do que foi em 2022. Isso é um ponto positivo. O Rogério falava lá atrás, temos de baixar a folha de pagamento para 2023. Sim. Parênteses. Então o discurso, temos uma das maiores, o São Paulo tem uma das maiores folhas salariais do país, isso não vai existir mais. Não. O São Paulo ficará com uma folha de pagamento à altura da posição que esteve no Brasileiro. 9º, 8º. Essa faixa. Vai sair, vai descolar do G4. Folha do Fluminense é maior, Internacional, Corinthians, e assim vai, sabe? Algumas das SAFs. O que é uma situação também... qual o tipo de competição que o São Paulo fará, né? Com uma folha de pagamento dessa, né? A outra coisa é o que entrou de dinheiro efetivamente com essa reformulação. Pouco. Nas vendas, nas saídas. Pouco. Eu estou projetando a economia mensal a partir de agora. O dinheiro que entrou, o dinheiro novo, foi o do Léo, vendido para a SAF do Vasco por 3 milhões de dólares. O São Paulo, com 3 milhões de dólares, é a conta do São Paulo, espera com a venda do Léo formar o novo time para 2023. Se é que você está me entendendo. Com 3 milhões de dólares, eu vou pagar o Mendes, o Alan Franco, o Marcos Paulo, empréstimo, entendeu? Então, assim, porque o São Paulo não vai investir em direitos de jogadores. Com esses 3 milhões do Léo, eu formo, entre aspas, o time para 2023. Então, seria uma forma... Não é uma flamengada, mas sim é um aperto de cinto. Evidentemente é um aperto de cinto, né? Não sei se deu para explicar. Não, deu para explicar. Pelo menos o alento é esse. Então, o São Paulo está, de alguma forma, apertando o cinto. Lembrando que tem eleição no fim do ano, o Casares pode ser reeleito, e etc. e tal. Muito bem. Essa criança linda e que gritou aqui no vídeo é meu querido sobrinho da minha mulher. Chama Bernardo Piquititico. Tá aqui, manda beijo no Bernardo, fã do Lisieiro, grande Bernardo. Estrilou. É esse, estrilou aqui na hora. É o pequeno Bernardo, flamenguista, tá? Boa, Bernardão. Bom, é isso então, rapaziada. Feliz Natal, hein, para todo mundo. Feliz Natal para todos aí, love, vamos, rei. Gênio. Vamos, rei. É isso aí. Valeu. Tchau.